CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Como a gente deixa o computador prontinho para 2026, hein? Exatamente, Fernanda. O ano 2025 foi bastante corrido, né? Muitas pessoas ficaram jogando, trabalharam, reuniões, né, no computador. E aí, agora a máquina precisa de dar uma faxina, né, para a gente poder entrar em 2026 com tudo pronto para o computador. Então, vamos começar falando do monitor, né, o nosso monitor. Ou seja, o erro comum das pessoas é tratar o monitor como se fosse uma janela e usar produtos de limpeza doméstica. Isso pode prejudicar a tela, né, o aparelho em si. Então, a primeira questão é usar produtos adequados para a parte da limpeza. Então tem lá aqueles líquidos de limpeza de tela, né? Usar então exatamente líquidos como esse, né, para fazer a limpeza da tela do computador. E, se possível, um pano, né, uma flanela de microfibra. Isso normalmente é até vendido em lojas de acessórios de computador, um kit que vem lá com um pequeno pincel, o líquido de limpeza de tela e aquele paninho de microfibra para você fazer aquela limpeza no monitor, né, para isso. O teclado também é uma questão que normalmente acumula muita sujeira, né? Ao longo do uso, né, de 2025, muita sujeira. Então, no caso dos teclados convencionais, o que você deve fazer é virar o teclado de cabeça para baixo, sacudir, dar pequenas batidinhas nele, nesse caso, que aí você vai ter a limpeza, ou deixar cair o que foi colocado, né? O que caiu de sujeira em relação a isso. E aí, se o teclado for mecânico, né? Um teclado agora que tem aquelas teclas que fazem aquele barulhinho, né, do clique, né? O indicado é você remover as teclas usando uma chave especial que normalmente vem com o teclado, e aí usar um pincel macio, né? Ou então um soprador de ar comprimido para fazer essa limpeza da sujeira em relação a isso. Uma coisa interessante, uma dica interessante, fotografe o teclado antes de tirar as teclas, porque depois você pode ficar perdido em que tecla é o quê, né, na hora de montar seu teclado lá para isso. Então, uma dica também que você vai substituir as teclas, né, para trocar as teclas para isso. Dentro da máquina, a gente precisa tirar a poeira, porque, na verdade, a poeira funciona como um cobertor térmico, fazendo o quê? Com que os componentes aumentem a temperatura, se eles fiquem forçando as ventoinhas a trabalharem mais rápido, né? E aí pode, inclusive, reduzir a vida útil do computador, né, para isso. Então, limpar por fora é estética, limpar por dentro é necessidade. O acúmulo de poeiras, né, nesses dissipadores, na placa-mãe, acaba fazendo com que o computador fique mais quente. Estamos chegando perto do verão aqui e as temperaturas normalmente são mais altas, isso pode prejudicar bastante bem a situação. Só lembrando que no caso de notebooks, né, que a gente não tem acesso à parte interna, né, e aí você vai fazer basicamente uma limpeza externa da tela, do teclado, né, da parte da carcaça para isso. No caso de desktop, você vai ter acesso interno ao computador, né, para isso. Então você começa a limpar lá a tela, a placa-mãe de cima para baixo, né, nesse caso, e é interessante usar ou um soprador, né, de ar, ou então um pincel macio, né, para isso, né, nessa questão, né. O mouse também precisa de manutenção, né? Muitas vezes você está achando que o mouse está sem precisão ou está falhando, na verdade pode ser sujeira. Então, o que eu preciso fazer é recomendar usar, por exemplo, um cotonete para limpar aqueles sensores óticos. Normalmente os mouses hoje são mouses óticos, para limpar os sensores óticos, para tirar aquelas limpezas, né, nessa situação. E aí, alguns cuidados extras, né? Cuidado com o aspirador de pó doméstico, né? Ele é muito forte para você tirar a poeira. Então é interessante aqueles manuais, ou então você usa um pincel para isso. Bom, falamos aqui sobre a parte física, né, ou do hardware. Vamos falar um pouquinho da parte lógica. Então, primeira questão é fazer backup dos seus arquivos que você acumulou ao longo de todo o ano. Então é uma questão importante, for no HD externo ou na nuvem, se for o caso, mas é importante fazer aquele backup geral, inclusive do WhatsApp, fazer um backup na nuvem do WhatsApp, porque isso pode ser útil mais à frente, nesse caso tem algum problema. Outra questão é remover arquivos duplicados, já falamos de alguns, até aplicativos que ajudam a gente a identificar arquivos duplicados dentro do computador, né? Remoção de aplicativos não utilizados aí no notebook, celular, né, e computador. Aplicativos não utilizados, é interessante que você faça aquela remoção para liberar espaço, né, do ambiente. E atualizar o sistema operacional, antivírus e aplicativos que ficaram, né, instalados no seu computador. Então a gente viu aí a parte de cuidados no hardware, ou seja, da parte física, e cuidados da parte lógica ou do software do computador ou do celular.
Muito bom, Gilberto. Eu acho que é a hora que a gente começa a passar as coisas a limpo, né? Exatamente. Começar 2026 com tudo acertado, né? O Giovanni está dizendo que o 2026 dele sempre é com backup. E o Franco pergunta, se eu for comprar um computador usado, o que eu levo em conta, Gilberto? Pô, então vamos lá. Primeiro, Franco, dá uma olhada na tela se não tem nenhum pixel queimado, nenhum pixel branco, não tem alguma linha, né, em relação a isso. Em relação ao teclado, abra um editor de texto, por exemplo, e teste todas as teclas, né? Absolutamente todas as teclas para isso. Testa as entradas de USB, HDMI, né? Para ver se está tudo direitinho, funcionando perfeitamente bem, né? Nessa questão. E dá uma olhada, na verdade, aí no HD, né? Como é que está? Assim, tem algumas ferramentas que analisam a qualidade do HD, né? Ou seja, se tem alguma área ruim já em relação a isso. Então, basicamente, assim, de forma geral, isso que a gente deveria testar. Assim, uma coisa importante também. Normalmente, se for notebook, né, ele tem uma câmera, né, integrada. Então, testa a câmera também, a parte de microfone, né, ou seja, câmera e microfone, para ver se também está funcionando adequadamente. Uhum. Quando a gente manda um computador para assistência técnica, qual é a orientação que você dá? Então, se você tem arquivos sensíveis no seu computador, né, a minha sugestão é que você crie uma pasta criptografada no seu computador, né? E coloque esses arquivos sensíveis, né? Fotos, documentos, né? Dentro dessa pasta criptografada com uma senha que você definiu. Então, o técnico vai conseguir acessar o computador, né? Mas ele não vai conseguir acessar os seus arquivos. Deslogue de redes sociais, entra lá no navegador, né? Se você usa, né? Todo esse serviço no navegador, deslogue de Facebook, Instagram, WhatsApp, web, ou seja, para que quem tem acesso ao computador não tenha acesso às suas contas, né, de redes sociais. Agora, pode acontecer em algumas situações que quando você leva o celular o computador para assistência técnica, o técnico ele é necessário que ele formate o seu computador. Então também é interessante que você faça um backup de todos os seus dados para um HD externo e fique com ele na sua casa. Porque pode acontecer, numa situação de uma alteração do que o técnico faça no seu computador, ele vai ser obrigado a formatar o computador, e aí você perderia tudo que tem ali dentro. Entendido. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Repórter CBN e aí a gente volta com o nosso Viralizou. Enquanto isso, os nossos ouvintes vão mandando, né? As dúvidas que chegam a todo momento. Tem um ouvinte que está falando que quando vai para assistência técnica ele toma banho. Boa, muito bom. Eu particularmente não sei como fazer esse arquivo criptografado. Tem mistério para isso? Na verdade, você clica no botão da direita, cria uma pasta, clica no botão da direita sobre a pasta e tem lá no Windows, tem uma opção lá de você criptografar. Eles chamam de BitLocker, né? A parte de criptografia do Windows. É nativo do Windows, não precisa instalar nada, já dentro do próprio Windows você consegue fazer isso. E aí toda vez que você clica para abrir a pasta, ele vai pedir a senha que você definiu. Entendi. Boa, Gilberto, boa. Então, vamos lá, vamos para o Repórter CBN e a gente volta já com os destaques da semana. Viralizou. Estou de volta com o Gilberto Sodré e os destaques da tecnologia durante essa semana. Conta aí, Gilberto. Muito bem, Fernando. Primeiro, o destaque da semana é um aviso para os usuários da Apple. Ou seja, um ataque sofisticado foi descoberto essa semana que forçaram a Apple a lançar um update emergencial, principalmente para usuários que usam versões anteriores do iOS 26. Né? Uma exploração de vulnerabilidade, né? Um ataque em relação a esses sistemas operacionais anteriores ao iOS 26, e a Apple lançou essa semana uma solicitação, um aviso, que todos os usuários que usem sistemas abaixo do iOS 26, que atualizem seus computadores, seus celulares para essa versão, que essa falha estaria resolvida. Então, os aparelhos que foram afetados, o iPhone 11 sucessores, o iPad Pro 12, o iPad Pro 11, o iPad Air, o iPad de 8ª geração e o iPad mini. Todos esses celulares e tablets, eles precisam ser atualizados para a versão mais nova do iOS. Outra notícia da semana também, que a gente tinha até anunciado aqui no CBN Tecnologia, e agora realmente aconteceu, é que o WhatsApp está expulsando os usuários do aplicativo antigo, né, que funcionava nativamente dentro do Windows, para um aplicativo que é baseado na web.
E a gente tinha explicado isso aqui já no CBN Tecnologia anterior, que esse aplicativo baseado na web do WhatsApp no computador consome umas 5 ou 6 vezes mais memória RAM. E aí acaba diminuindo a performance do computador. Infelizmente, o WhatsApp está cancelando os usuários com o aplicativo nativo e fazendo com que ele tenha que utilizar um outro aplicativo baseado num navegador que consome muito mais ambiente, né? Muito mais recurso do computador para isso, né? E por último, uma pesquisa super curiosa, né? Foi feita pela organização britânica Compare and Recycle, que mostrou qual é o nível de vício em celulares em parte da população. E perguntaram, né, o seguinte, né, você estaria disposto a fazer para não ficar uma semana sem seu smartphone? Então, o que você estaria disposto a fazer para não ficar uma semana sem o smartphone? E 40% das pessoas preferiram largar completamente a cafeína. Olha só, hein? Quase 25% dos entrevistados passariam uma semana sem ver ninguém, só para ficar com o celular durante a semana, né? Para isso. 18% prefeririam abrir mão de tomar banho para não perder o acesso ao celular. Olha só, hein? E 15% escolheram raspar uma sobrancelha. Olha só que coisa curiosa, ou seja, realmente o vício do smartphone é impressionante. Tá vendo? Vai raspar a sobrancelha, mas não fica sem celular. Exatamente. Fica sem tomar banho, mas não fica sem o celular, né? É difícil, hein, Gilberto? Muito complicado mesmo, né, para isso. Então, eu, com essas chuvas lá em São Paulo, né, que tinha gente que estava há 3, 4 dias, né, sem energia em casa, e aí a gente estava numa conversa falando assim, meu Deus, a geladeira dessa pessoa, né, deve ter estragado tudo, né, com 3, 4 dias, tudo descongelou do freezer e tudo mais. Aí veio um que falou assim, imagina sem celular, quer dizer, não estava nem preocupado com o que estava apodrecendo na geladeira, entendeu? Nada. O problema é o celular ficar sem carga. O celular sem carga. Como é que eu me conecto com as pessoas? É isso. A sobrevivência hoje não está no alimento, está no celular. Impressionante. Veja o nível de dependência que a gente tem, né? De vício mesmo no celular. A pesquisa só confirmou aquilo que a gente já tinha visto, né, em outros locais, né, em outras situações. É isso. Gilberto, finalizamos. Tem um ouvinte nosso aqui, ó. Volta aí, Adalberto, fale com ele. É o César. Isso, o César tá mandando aqui, Fernanda. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Estou em Vitória, sempre escuto a CBN Vitória. Gilberto, ele pergunta, e se eu salvar tudo no HD externo e o HD estragar? Tem recuperação? Boa pergunta. Na verdade, depende do tipo de dano que aconteceu no HD, tem como recuperar, vai custar algum dinheiro, tem empresas que fazem esse tipo de recuperação. Por isso que normalmente eu recomendo, né, que você faça o backup em pelo menos 2 HDs externos. O HD externo hoje está relativamente barato, antigamente era muito caro, hoje em dia está relativamente barato um HD externo, não precisa ser um HD externo de grande capacidade, e aí por isso que eu recomendo que você faça o backup em pelo menos 2 HDs externos, que aí a chance de ter algum problema é muito pequena. É isso. Ô, Sodré, eu te vejo antes do Natal, né? Sim, quarta-feira estamos aqui. Então, né? até quarta-feira, meu querido. Tudo de bom para você e bom final de semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira, véspera de Natal, com mais tecnologia. É isso. Até lá.